Olá, doutores! Que honra estar aqui com você. Eu sou o professor Lucas Gonçalves, professor de língua portuguesa aqui do Aprova Concursos. E olha só, hoje eu decidi gravar um vídeo para você que está estudando para concursos públicos e decidi trazer uma informação sobre a língua portuguesa que ela é imprescindível e que cai com muita frequência em prova. E trouxe também uma questão para que nós possamos, resolver juntos, e lógico, compreender, descortinar esse mundo da língua portuguesa. Bom, venha comigo com o seu professor Lucas Gonçalves e entenda algumas relações da língua. Por gentileza, de olho na tela. Olha lá. Bom, o que eu trouxe para você hoje foi uma relação entre o pronome relativo e a conjunção integrante. Logicamente, eu pretendo trabalhar com você aqui o pronome relativo, que eu uso do que? A ideia trabalhar com o quê? Quando é que eu vou identificar se esse que é pronome relativo ou se esse que é conjunção integrante? Bom, para saber se o que é pronome relativo, querido aluno, você faz o seguinte, substitua o que por o qual, a qual, o qual, a qual, os quais, ou ainda as quais. Então, observe, no lugar do pronome relativo coube, no lugar do que, na verdade? Coube o qual, a qual, os quais, as quais. Então isso quer me dizer que esse cara é um pronome relativo. E que se ele é um pronome relativo, tenha em mente. Introduz oração subordinada adjetiva. Certo? Então, olhe para mim, por favor. Descobriu lá. Olhou para o quê? Viu que esse cara pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Ele é um pronome relativo. E se é um pronome relativo, introduz oração subordinada adjetiva. Outra informação importante que você só tem aqui no Aprova Concursos é o seguinte. Todo pronome relativo, anote no seu caderno. Todo pronome relativo, vou anotar isso para você porque isso cai em prova, tá? Todo pronome relativo, todo pronome relativo é um pronome anafórico. Todo pronome relativo é um pronome anafórico. E coloque acento neste anafórico para não ficar anafórico, Todo pronome relativo é um pronome anafórico. O que é esse, professor, pronome anafórico? Querido aluno, anafórico. Anafórico é aquele pronome que faz referência àquilo que já foi mencionado dentro de um texto. Existem lá basicamente os dois pronomes, anafórico e catafórico. Anafórico faz referência àquilo que já foi dito. Catafórico, aquilo que ainda será dito. Basta você se lembrar daquele equipamento de guerra chamado catapulta. O que faz uma catapulta? A catapulta lança o objeto para frente e para baixo. Vem da palavra catar, catafórico. Catafórico lança a ideia, algo que ainda vai ser dito, tá vendo? Anafórico já foi, catafórico ainda será. Então lembre só, todo pronome relativo é um pronome anafórico, porque está se referindo àquilo que já foi mencionado. Aí continue lá, por favor, de olho na tela. Agora, para identificar se esse cara, esse que, ele é uma conjunção integrante, aí eu uso o macete da tia Maricota, Substituo o que e o restante da oração pela palavra isso. No lugar do que e do restante da oração coube o isso, quer dizer que esse que é conjunção integrante. E se esse que é conjunção integrante, ele introduz oração, tá? Introduz oração subordinada substantiva. Se esse que é uma conjunção integrante, introduz oração subordinada substantiva. Você que gosta de macete, Não gosto muito não, mas aqui tem um bem legal que dá pra te ajudar. No lugar do que e do resto da oração coube isso, faz de trás pra frente. Ó, oração subordinada substantiva. E o I, professor? Ué, o I é de integrante, ó. O I de integrante, Então, se no lugar do que e do resto da oração coube isso, então ele é uma conjunção integrante, introduz oração subordinada substantiva. Professor, vamos analisar isso dentro de um contexto? Vamos analisar aqui dentro de alguns contextos. O primeiro exemplo eu digo o seguinte.
deve-se, tá? Deve-se punir o administrador. Deve-se punir o administrador que age de má fé. Deve-se punir o administrador que age de má fé. No lugar do que? Caberiam o qual, a qual, os quais, as quais? Vamos ver. Deve-se punir o administrador. O qual é ou não é? É verdade, professor. Coube o qual. Se coube o qual, quer dizer que esse aqui é um pronome relativo. Tá vendo? Porque olha só. Quem é que age de má fé aqui nesse contexto? Professor, esse aqui retoma o administrador, ó. Deve-se punir o administrador, o qual age de má fé. Isso quer me dizer para mim que se esse aqui é pronome relativo, ele introduz lá uma oração. Qual é o nome da oração que ele introduz? Marca aqui. Oração subordinada adjetiva. Tudo bem? Se esse aqui é pronome relativo, introduz oração subordinada adjetiva. Você deve se lembrar que tem um detalhe importante. A oração subordinada adjetiva vai ser dividida em dois momentos. Você tem aquela que é restritiva e aquela que é explicativa. Bom, professor, qual é a diferença? Restritiva é aquela sem uso de vírgulas. Explicativa é aquela com uso de vírgulas. Bom, no curso aqui na prova eu explico isso para você, não só, logicamente, numa relação gramatical. Lógico que não, né? Porque olha só, concorda comigo que falar que é explicativa porque tem vírgula, restritiva porque não tem, o cara que chega em milésimo colocado vai saber disso? Não é. Você tem que saber além, tem que saber o sentido, porque isso tem uma alteração semântica. Colocar a vírgula ou não altera o sentido do seu texto. A princípio, nós entendemos, olha lá na tela, que se a oração é subordinada adjetiva restritiva, você lembra, né, que se é restritiva é sem virguleta. E vou deixar aqui anotadinho para que você não se esqueça que quando for explicativa, né? Explicativa, quando for explicativa, você terá a vírgula com vírgula. Tudo bem para você? Bom, lógico, depois você vai entender mais por que é explicativa, por que é restritiva numa relação semântica. Não é só colocar a vírgula ou tirar. Se tem a vírgula, é explicativa. Se não tem, ela é restritiva. Bom, o que me interessa hoje é trabalhar o vocábulo que, mostrar para você a função desse que. O que aqui é um pronome relativo, introduzindo oração subordinada adjetiva. Quero que você continue a analisar. Veja no contexto. Agora eu trago para você a seguinte redação. O parlamentar, tá? O parlamentar alega, veja bem, o parlamentar alega que existem, tá? O parlamentar alega que existem indícios de corrupção. Veja bem, o parlamentar alega que existem indícios de corrupção. Eu quero que você olhe para o quê? E me responda. No lugar do que? Isso é pergunta de prova, tá? No lugar do que caberiam o qual, a qual, os quais, as quais. O parlamentar alega o qual cabe? Não, professor. O parlamentar, na verdade, ele alega... Olha só, veja bem. O parlamentar, ele alega... Isso, professor. O parlamentar alega isso. É ou não é? O parlamentar alega isso. Eu vou até mudar as cores aqui só para não ficar muito feio no seu material. Então, vou usar aqui, né? Você tá o quê? O parlamentar alega, professor, isso. Se coube o isso, qual é o nome desse cara, desse que? Esse que é uma conjunção integrante, tudo bem? Se coube o isso, o que é uma conjunção integrante. Se esse cara é uma conjunção integrante, tá? Coube o isso. Se ele é uma conjunção integrante, ele introduz oração de que natureza? Oração subordinada substantiva. Bom, professor,
Basta fazer lá de trás para frente, não tem um macete, ó. Cobriu isso, faz trás para frente. Oração, subordinada, substantivo. E o I? O I é de integrante, professor. Legal. Então, olha que bacana. É bom comparar, né? Coube o qual, a qual, os quais, as quais, ele é pronome relativo. Se coube o isso, lógico, tem que ser toda a oração, não é só no lugar do que, em todo o contexto, né? O parlamentar alega isso. Então, ele é conjunção integrante. Acabou aqui a nossa análise? Não. Olhe para a oração anterior, verbo alegar. Quem é que alega? O parlamentar. O parlamentar é o seu sujeito. E você concorda comigo que quem alega, alega algo? Quer dizer que o verbo alegar é verbo transitivo? Direto. Quem gosta da pergunta, olha, faz assim, ó. Alega o quê, professor? Não é? Alega o quê? Alega o quê? Que existem indícios de corrupção. Ou seja, esse trecho, que existem indícios de corrupção, é um complemento do verbo alegar. Entendemos como oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, eu tenho essa consciência. Então, basta você fazer o seguinte, ó, vá com muita calma. No lugar do que e do resto da oração, cobriu isso? Então, até aqui você já chega, ó. Oração subordinada substantiva. Objetiva direta porque completa o verbo alegar. O examinador vai perguntar também a você o seguinte: a inserção de vírgula logo após a forma verbal alega. A inserção de uma vírgula logo após a forma verbal alega. Preserva a correção gramatical? Não. Ué, professor, por que não? Meu aluno, nós estudamos lá na pontuação o seguinte: não se separa sujeito, verbo e complemento na ordem direta. Lá na aula de pontuação nós estudamos isso com muita ênfase. Você deve se lembrar dessa regra básica de pontuação. Não se separa sujeito, verbo e complemento. É lógico. Aqui é para você realmente revisar, você que está começando a estudar também, entender alguns mecanismos básicos da língua portuguesa. Mas venha comigo com muita tranquilidade que nós vamos resolver todas as questões da língua portuguesa. De olho na tela, por favor, ainda. Recapitule. Então, só para relembrar, voltando aqui, ó, siga bem esta situação. Se o que é pronome relativo, introduz oração subordinada adjetiva. Se o que é conjunção integrante, introduz oração subordinada substantiva. E isso eu mostrei aqui, exemplifiquei para que você, né, meu aluno aqui do Aprova Concursos, possa resolver da melhor forma a próxima questão, que é uma questão de uma banca exigente, talvez de uma das mais exigentes deste país, que é a banca Fundação Getúlio Vargas. Veja só, ele traz assim: esposamos a ideia de que os sofrimentos atuais possuem uma significação que transcende a crise civilizacional. Bom, ele vai cobrar de você em relação ao quê? Vamos analisar o contexto? Vamos, professor. Esposamos a ideia da qual cabe. Não, esposamos a ideia disso. Ó, esposamos a ideia disso. Não cabe um disso, ó, esposamos a ideia? É, professor, cabe o disso. Se coube o disso, qual é o nome desse cara? Desse aqui? Esse cara aqui? Professor, se coube o disso, esse carinha aqui, ó, nós o chamaremos de conjunção integrante. Isso você já viu, coube o disso. Ó, não é só o isso, não. Não é só o isso. É também o disso, com isso, né? Enfim, nisso. Esposamos a ideia disso. Se coube o disso, quer dizer que é uma conjunção integrante, introduz oração subordinada substantiva, tudo bem? Porque se coube disso, introduz oração subordinada substantiva. Agora, olhe só, olhe para esta oração subordinada substantiva que eu destaquei em azul. Está ligada a que palavra do texto? Ideia, porque olha só, esposamos o quê? A ideia. E ideia de quê? Não é? Ideia de algo. Veja que a palavra ideia é até um nome, um substantivo. Porque esposamos a ideia de alguma coisa, esposamos a ideia disso, de que os sofrimentos atuais possuem uma significação. Agora me responda, olhe para mim. Qual é o nome do termo preposicionado subordinado a um nome? Nome do termo preposicionado subordinado ao nome? Complemento nominal. Aqui não há exceção neste caso, porque uma oração subordinada substantiva, ela só poderá ser completiva nominal. Então, de olho na tela, oração subordinada substantiva, completiva
nominal. Professor, será que você pode trazer um outro exemplo? Porque eu não entendi bem isso ainda. Trago sim. Olha só. Eu digo para você que os brasileiros... Veja só. Os brasileiros, tá? Têm receio. Os brasileiros têm receio de que os culpados não sejam punidos, tudo bem? Os brasileiros têm receio de que os culpados não sejam punidos. Afinal, os brasileiros têm receio disso, professor. Coube ou não coube disso? Os brasileiros têm receio disso. Se coube disso, quer dizer então que de fato esse carinha aqui, ó, nós chamamos de conjunção integrante. Legal? Conjunção integrante. Se esse que é uma conjunção integrante, ele introduzirá para você uma oração, que chamamos de oração subordinada substantiva. Legal. Eu quero que você olhe para a oração anterior. Veja, o verbo tem. Cadê o sujeito desse verbo? Os brasileiros, certo? Sujeito. Quem tem algo, não é isso? Você tem o quê? Algo. Receio, que é o objeto direto. E o verbo ter aqui é um verbo transitivo direto, porque você tem alguma coisa. Você tem o quê? Você tem receio. E aí, olha só. Receio de algo, concorda? E você percebe comigo que a palavra receio é até um nome, né? Então, observe comigo, eu tenho uma oração preposicionada ligada ao nome, porque receio diz, receio de que os culpados não sejam punidos. Oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Mesma situação você percebe aqui, ó. Esposamos a ideia disso, olha o verbo, esposamos, né? Veja que o sujeito somos nós, né? O sujeito nós esposamos algo, verbo transitivo direto, esposamos o quê? A ideia é até objeto direto. E aí você percebe lá de que os sofrimentos atuais possuem uma significação. Esposamos a ideia disso. Então, o que é conjunção integrante? Introduzindo oração subordinada substantiva. Aí eu quero que você continue a analisar o seu texto. Esposamos a ideia de que os sofrimentos atuais possuem uma significação que, no lugar desse que, caberiam o qual, a qual, os quais, as quais? É, professor. Olha só, uma significação, professor, a qual. Isso. Observe que esse que retoma a palavra significação. Possui uma significação a qual transcende a crise civilizacional. Se coube a qual, quer dizer que esse cara aqui, ó, é pronome relativo. E se ele é um pronome relativo, ele introduz uma oração. Qual é o nome da oração introduzida pelo vocábulo que agora? Ó, marca aqui. Agora você passa a ter, ó, esse carinha aqui, ó. Né? Oração subordinada adjetiva. E se não tem vírgula, ela é o quê? Ela é restritiva. Nossa, professor, para responder a esta questão da banca Fundação Getúlio Vargas, eu preciso saber de tudo isso? Sim, meu querido aluno. Esta é a banca, né? Olhe para mim, por favor. Esta é a banca que faz lá concursos para o Senado Federal, por exemplo. Então, é uma banca extremamente exigente. Olhe na tela. Questão do MEC até, né? Então, olha lá. Vamos analisar. O primeiro que lá, nós já analisamos. É uma conjunção integrante? Certo, é uma conjunção integrante, né? Deixa eu só mudar de cor. O primeiro que é uma conjunção integrante? É sim, é uma conjunção integrante. Então, certo. E serve para articular um complemento oracional, substantivo, abstrato, ideia? Sim, afinal, aquela oração inteira não completa ideia, não é o complemento da palavra ideia? Então, o item número 1 está correto. Item número 2. O segundo que é um pronome interrogativo. Ah, nem vou continuar a leitura, concorda? Errado. O segundo que não é pronome interrogativo. O segundo que é pronome relativo. 3. As duas ocorrências desse que promovem a estruturação do período composto? É verdade, promove a estruturação de período composto. Já que introduzem oração, ó, subordinada substantiva e subordinada adjetiva, respectivamente. Item
certo. Portanto, estão corretas, né? 1 e 3, gabarito, letra D de dado. Você viu que não é uma questão simples, eu precisei dar uma pequena aula, né? Ministrar uma pequena aula para você, para que realmente pudéssemos resolver essa questão aqui com mais tranquilidade. Olhe para mim, por favor, e veja lá, meu aluno, caso você tenha alguma dúvida, caso você não tenha entendido até mesmo essa questão, né, você pode escrever para mim, procure lá no Facebook, professor Lucas Gonçalves, né, sou professor de língua portuguesa aqui do Aprova Concursos, sou aqui de Brasília, também do presencial, né, caso você sinta alguma dificuldade na língua portuguesa, vamos conversar e vamos esclarecer as suas dúvidas. Conte comigo, conte com a Aprova Concursos, nós estamos juntos para entender a língua portuguesa. Aquele abraço e fiquem todos com Deus. Até a próxima.